Hello, how are you all doing, my friends? I hope you're all doing fine. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. So we're gonna get started. A primeira coisa que a gente vai fazer é que vocês vão escutar aqui o diálogo. E aí, eu quero que depois vocês me digam aí o quanto vocês entenderam desse diálogo, tá bom? Então, o diálogo começa da seguinte maneira. Começando aqui, então. It's finally lunchtime. I've been counting the minutes. How long is our lunch break? It's 30 minutes. That's it. Essa aqui é uma pergunta, na verdade. Então ele fala, that's it? I worked for 5 hours. I know it's terrible, but what can we do? Can we protest? We would get fired, but we deserve a longer lunch break. I agree. I think we should have 1 hour. Let's start a petition rather than protest. A petition is a perfect idea. Muito bem. Então, quanto vocês entenderam aí? Digam-me nos comentários quanto vocês entenderam. Quanto vocês entenderam aí do diálogo que passou, que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, eu vou explicar para vocês aqui o diálogo agora. Prestem muita atenção. E vocês têm que repetir comigo, obviamente. Quem não repetir em voz alta, claro que não está fazendo certo, né, galera? Vocês têm que repetir em voz alta. Então, começando aqui. Então, o Nivaldo fala para Silvano o seguinte. It's finally lunchtime. Então, olha só. Finally, finalmente, finally. It's finally quer dizer apenas finalmente a hora do almoço. Lunchtime. Se você falar dinner time, é a hora do jantar. Se você falar party time, hora de fazer festa. Party time, lunchtime, dinner time. Então, finally, it's finally finalmente. E lembra que quem está aqui já sabe disso, ok? Mas quem não sabe, it's é uma contração de it mais is. Mas é o seguinte, quando você fala em inglês alguma coisa, você não pode dizer is alguma coisa. Isso iniciando uma frase, né? Você não pode falar assim, ou está frio. Você não pode falar is cold ou is hot para iniciar uma frase. Você tem que dizer que alguma coisa está fria, alguma coisa está quente. E essa alguma coisa, quando não tem a coisa especificamente, você tem que usar o it. Então, por isso é it is cold, it is hot, e aí fica it's. E nesse caso aqui, it's, alguma coisa né? Então não pode começar só com o is finally lunchtime, it is finally lunchtime. Cool, right? Então tá, beleza. Tá. E lunchtime, hora do almoço, como eu acabei de falar aqui, né? Lunchtime, beleza. Então, aqui só vamos repetir aqui comigo esta frase, então. Eu digo e você repete. It's finally lunchtime. It's finally lunchtime. E aí você repete da maneira que você conseguir aí. Escuta e repete. É assim que você vai evoluindo. E a Silvana? A Silvana falou assim, I've been counting the minutes. Então, eu tô contando os minutos. Eu já estava contando os minutos. Eu não vou entrar nas profundezas dessa estrutura, mas para você entender isso aqui, I have isso aqui, I have. Então, I've been, opa, ficou errado aqui, I have. Então, I've been, ou I have been, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Eu já estava contando os minutos, eu literalmente aqui tá, você falar, eu tenho estado contando os minutos, que na verdade faz sentido, né? Você tem estado contando os minutos, que é uma coisa que está acontecendo. Então, você fala, I've been counting the minutes. Counting. Count, contar, counting, contando. Então, I've been counting the minutes, quer dizer, eu tenho estado contando os minutos. Mas a gente não fala isso em português. Eu falo assim, nossa, eu já estava contando os minutos, né? Ou
Pá, eu tava aqui contando os minutos, e que eu quero dizer que é uma coisa que eu tava fazendo e ainda estou fazendo até esse momento. Então, I've been. O been aqui é a forma verbal do be, que é ser, estar, né? Então, I am, eu sou, I was, eu era, e se eu falar I been, né? É que eu sido, digamos, ou estado. É essa forma verbal, né? Então, I've been counting the minutes, quer dizer, eu tô contando os minutos, eu tava contando os minutos. Beleza, a Silvana nos colocou numa situação mais complicada aqui de aqui, claro que é o é um é outro, né? O I've é uma contração de I have, tá? E aí, vamos lá. How long? Quando você quer perguntar quanto tempo para uma pessoa, você fala how long. Então, ela pergunta: How long is? Quanto tempo é our lunch break? Então, o nosso break de lanche. De lanche não, de almoço. Então, our lunch break é o nosso break de almoço. O nosso break de almoço é o nosso intervalo de almoço. Então, um break é um intervalo. Por isso, how long is our lunch break? How long is our lunch break? Aqui nós vamos só repetir isso aqui, ó. Quanto tempo é o nosso, né? O nosso intervalo de almoço, our lunch break. Só que, ó, our é nosso, your é seu, my é meu, their é deles, tá? Então vamos lá, repitam comigo. How long is our lunch break? How long is our lunch break? Lembra que eu falei que não dá para começar com is? Se eu quiser dizer é 30 minutos, eu tenho que falar it's 30 minutes. Eu não posso falar is 30 minutes. Então, it's 30 minutes. It's aqui é uma contração de it mais is. Então, it is 30 minutes. E lembra da pronúncia, ou aprenda a pronúncia de 30, 30, 30. 30 minutes, tá bom? Então, você vai repetir comigo agora somente essa frase. It's 30 minutes. It's 30 minutes. O Nivaldo, ele fala assim, that's it? É isso? Tipo, 30 minutos de almoço? That's it? Que não é muito incomum não nos Estados Unidos, tá, galera? Não é todos os lugares que você tem lá, tipo, 1 hora, 2 de almoço. É 30 minutos mesmo que a galera não almoça pesado. Então, that's it, ele fala. Então, that is it aqui é uma contração de that mais is. Oh, that is it? Então, é isso? Beleza. E aí, o Nivaldo continua, né? O Nivaldo tá reclamando do almoço. Ele continua. I worked for 5 hours. Então, eu trabalhei. Então, olha só esse final aqui do ED. Eu trabalhei por 5 horas, né? Então, olha só esse final do ED aqui. I worked. Quando você fala work no passado, você fala worked, não é worked, né? Porque é comum a pessoa ler isso aqui e achar que se fala worked, né? Ou worked, sei lá. Mas é worked. Tem esse kt. Nem se fala o ED, então é kt. Então, worked. Não é. Claro que você não vai falar exageradamente dessa maneira, mas é só para você entender. Worked, tá bom? Então, for 5 hours, por 5 horas. Então, agora você vai repetir comigo essa frase aqui. That's it. I worked for 5 hours. Mais uma vez. That's it. I worked for 5 hours. Galera, vocês têm que falar em voz alta. Se vocês não falarem em voz alta, vocês não vão estar treinando a fala. E se você não treina a fala, você não fala, né? Basicamente isso. Então, I know. Ele fala, eu sei. It's terrible. É terrível. It's terrible. But what
can we do? Então, se eu falar eu posso fazer alguma coisa, eu falo I can do something. She can, we can, they can. Agora, quando nós vamos fazer uma pergunta, nós falamos can we? Nós podemos? Can they? Can I? Posso eu? Can you? Beleza? Então, I know it's terrible. Eu sei, é terrível. Mas, what can we do? O que podemos nós fazer? Can we do? What can we do? Então, às vezes, a pessoa pode sentir uma dificuldade de fazer isso aqui. Can we? Can we? Can we? But what can we do? Né? Beleza. Agora, para facilitar um pouco, nós vamos falar essas duas frases aqui separadamente. Essa aqui, né? Essa frase inteira, mas de forma separada. Essa primeirinha e depois a segundinha aqui. Então, repita após a minha pessoa. I know, it's terrible. Mais uma vez. I know, it's terrible. But what can we do? But what can we do? E aí, ele pergunta, can we, de novo? Não, agora aqui é o Nivaldo falando, né? Can we protest? Né? Nós podemos protestar? Can we protest? We would get fired. Nós seríamos demitidos. Então, essa expressão é uma expressão que você aprende e guarda no seu bolso aí para você usar. Lembra que o Trump, ele tinha um programa que depois foi imitado, que tudo a televisão daqui imita dos Estados Unidos, mas tinha um programa que ele falava isso. Não é essa expressão, mas fala, you're fired. Ele fazia assim com a mãozinha, you're fired. Que é aquele programa que eu acho que o Roberto Justus fez, sei lá, você está demitido. Que é uma imitação do Trump. Enfim, originalidade zero. Então, o Trump falava isso no programa, you're fired, você está demitido. Nesse caso, get fired é ser demitido. Então, se você get fired, você é demitido. Por exemplo, se eu falar, chega em casa com o rabo entre as pernas, olha para as pessoas da sua família e fala, I got fired, eu fui demitido. Ou você vai ser demitido, you'll get fired. Nesse caso, we would get fired. Would, iria, né? Então, nós iríamos ser demitidos, ou nós seríamos demitidos, ou, enfim, nossa demissão ia acontecer. Então, we would get fired. Muito bem. Então, vamos lá. Repitam comigo. Can we protest? Can we protest? We would get fired. We would get fired. E aqui é legal você treinar bem esses dois juntos aqui, ó. We would. We would. Que é, geralmente, quando são dois Ws assim, eles ficam... quando a gente não está acostumado, obviamente, é um pouco complicado de falar, mas à medida que você vai se acostumando, você começa a falar direitinho. Então, ó, we would, que fica woo, 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 tipo um cachorrinho latindo. Não, tô brincando. Então, ó, we would. Então, we would get fired. We would get fired. Treinou bastante aí? Acho que você conseguiu. Então, but we deserve a longer lunch break. Então, deserve é merecer. Se você deserve alguma coisa, você merece alguma coisa. You deserve a better salary. Você merece um salário melhor. You deserve to be loved. Você merece ser amado ou amada. You deserve to be happy. Você merece ser feliz. Veja só que legal. Tá vendo? You deserve to learn English. Você merece aprender inglês. You deserve to be here. Você merece estar aqui. Veja como dá para fazer muitas frases bonitas com essa palavra deserve, né? Então, you deserve to live. Você merece viver. You deserve to make money. Você merece ganhar dinheiro. Então, veja bem, fique falando essa palavra para você mesmo. Você vai ver o quanto ela vai influenciar na sua mente. Muito bem. Então,
But we deserve a longer lunch break. Mas nós merecemos o quê? Um lunch break, que é um intervalo de almoço mais longo. Então, longo é long. Mais longo, longer. Longer. Entendeu? Então, long é longo ou em determinadas ocasiões vai servir grande, né? Então, longer é maior em determinadas ocasiões, tá? E mais longo. Beleza. Então veja que aqui no inglês é uma palavra que, tipo, a gente tem o grande maior, né? Maior do que alguma coisa. E no caso do inglês, é como se fosse assim, longo, longor, algo assim. Nada a ver, né? Mas enfim, é mais ou menos essa que eu tô te dizendo que não tem o more long. Não é assim que você vai falar. Você vai falar longer para palavras pequenas. Claro, não vou especificar uma regra aqui, mas palavras pequenas você geralmente vai botar o ER para fazer, em vez de dizer more. Por exemplo, palavra grande, que seria beautiful, aí você vai falar more beautiful, né? Palavras pequenas, como long, você vai falar longer. Tall é uma palavra pequena, então para falar mais alto, você vai falar taller. Small, pequeno, que é uma palavra pequena, você vai falar smaller, menor. Agora, deixa eu ver outra palavra aqui. Terrible, você vai falar more terrible. Sei lá, não faz muito sentido, mas enfim, não me veio outra palavra na cabeça aqui. Mas beautiful, tá? Beautiful é a palavra que eu falei. Que é grande, vai falar more beautiful. Very good. Então, vamos lá. Prosseguindo, aí ele fala, ele ou ela, agora não lembro mais quem é, então é o B. I agree. Eu concordo. Então, se você agree com alguém, você concorda com essa pessoa. Então, I agree with you. Eu concordo com você. I agree. Se você não concorda com alguém, você vai dizer I disagree. Ou I do not agree with you. Então, I disagree. Eu discordo. I don't agree. Eu não concordo. I agree. Eu concordo. Então, às vezes acontece que as pessoas falam alguma coisa e você fala I agree. I agree. I agree with you. Eu concordo com você. E aí, prosseguindo, I think, eu acho. I think we should, nós deveríamos, e não tem. Sei que você deve estar pensando aqui, mas por que não tem um que aqui, não é verdade? Que seria um that? Por que não tem? I think that we should have 1 hour. Eu acho que nós deveríamos ter 1 hora. 1 hora de quê? De lunch break, né? Que ele tá falando ali. Mas o caso aqui é o seguinte: não tem, velho. Em inglês, a galera oculta esse negócio aqui do that. Então fica I think we should have. Então eu acho que nós deveríamos ter 1 hour, 1 hora. Então I think we should have. Eu acho nós deveríamos ter 1 hora. Ótimo, porque é na verdade uma maneira de você economizar palavras que não servem para nada. Neste caso, that aqui não serviria para nada e o que não serve para nada. Eu acho que nós deveríamos ter 1 hora. Não fica mais legal assim? Então, então vamos repetir agora. But we deserve a longer lunch break. But we deserve a longer lunch break, man. E aí você fala, I agree. I think we should have 1 hour. I agree. I think we should have 1 hour. E aí ele fala o seguinte, let's start a petition rather than protest. Então vamos começar a iniciar uma petição ao invés de, rather than, que também poderia ser instead of, só que daí se ele fala assim, instead of, ele teria que dizer instead of protesting,
porque daí você tem uma preposição e aí você precisa falar o próximo verbo no ing. Então, let's start a petition rather than protest. Esse than aqui não é o mesmo than com e. Por quê? Ao invés do que, isso aqui seria traduzindo literalmente a história, mas nós não vamos traduzir literalmente. Então, rather than é basicamente a mesma coisa que instead of, nessa situação poderia ser. Então, por que rather than? Do que, né? Do que. Rather than aqui basicamente significa preferivelmente do que. Não existe essa palavra preferivelmente, mas que seja, inventei. Se não existe, bote no vocabulário agora. Então, preferivelmente do que. Então, vamos começar uma petição preferivelmente do que, tá? Mas não é isso, né? Preferivelmente não existe isso. Ninguém fala assim. Então, mas só para você entender, rather than. Então, than aqui é do que, tá? Não é o mesmo que tem um than, que é com e. E este é então. Então, let's start é vamos começar. Let us. Isso aqui não é um is, tá? Esse let's aqui é uma contração de let us. Let us. Let us, tá bom? Então, let's start, só para você entender, mas não fica se perguntando muito, let us, como assim? Oh. É tipo, vamos, né? Então, vamos começar. Let's start a petition. Petition, uma petição, um requerimento, rather than protest. Preferivelmente do que protestar. A petition is a perfect idea. Então, uma petição é uma ideia perfeita. A perfect idea. A petition is a perfect idea. Então, vamos repetir aqui. Vocês repetiram? Então, let's start a petition rather than protest. Mais uma vez. Let's start a petition rather than protest. Eu sei que alguns de vocês aqui podem falar, ele tá falando muito rápido e tal, não sei o quê. Pessoal, é claro que não tem como fazer uma coisa para todo mundo, mas mesmo que para você pareça um pouco rápido o que eu tô falando aqui, tenta repetir da forma que você ouve, porque isso aqui é uma aula que a gente faz dentro do curso. Se você tá fazendo o curso, você vai lá começar lá no início. E aí você vai começar avançando para chegar a isso aqui, que você vai chegar nisso aqui muito rápido, na verdade, dentro do curso. Porque para chegar nesse nível aqui de entendimento é bem rápido. Ali no primeiro módulo já vai estar entendendo quase tudo isso aqui. Se não tudo. Então, beleza. Além das aulas ao vivo, né? Obviamente. Então, a petition is a perfect idea. A petition is a perfect idea. Olha como cola aqui, ó. Perfect idea, né? Perfect idea. E aí é que entra aquela história que muita gente acha assim, nossa, mas os americanos, o sei lá, britânicos, sei lá quem, eles falam muito rápido. Cara, não é eles que falam rápido, é a gente, quando tá aprendendo, é que entende devagar. Preste atenção nisso. Nossa, eles falam muito rápido, a gente entende devagar. O que não quer dizer que a gente não consiga acelerar o nosso entendimento. Como é que você acelera o seu entendimento? É fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Então, entendeu, né? Você vai ver que você já acelerou o seu entendimento. Você que não entendeu 100%, porque tem um monte de gente aqui que entendeu 100% do diálogo. Beleza, lindo. E estão aqui aprendendo mais coisas. Agora, tem gente que não entendeu 100%, e vocês vão ver que vocês vão entender muito mais agora que eu vou ler agora. Então, preste atenção, porque agora é a hora de você escutar esse diálogo e você vai ver o quanto você entendeu, se você esteve aqui repetindo durante toda a aula. Vamos lá? Começando, então. It's finally lunchtime. I've been counting the minutes. How long is our lunch break? It's 30 minutes. That's it? I worked for 5 hours. I know it's terrible, but what can we do? Can we protest? We would get fired. But we deserve a longer lunch break. I agree. I think we should have 1 hour. Let's start a petition rather than protest. A petition is a perfect idea.
All right. Thanks for watching, and as usual, I'll see you in my next class. Bye-bye.